Salve, salve, queridos, queridas! Professor Leandro Morgado aqui, e atendendo a pedidos eu vou comentar um pouquinho mais sobre a questão 68 da prova para oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, que foi realizada ontem, domingo, dia 13 de agosto, e essa 68, cara, tá com problema. Tá com problema matemático aí. Eu vou explicar qual que é o meu ponto, falar um pouquinho sobre o que é complementar de um conjunto, que é uma noção que a Sebrasp não cobrava muito até então, tá? Não aparecia muito em prova da Sebrasp, mas primeiro assim, ó, vamos entender o que é complementar, eu vou mostrar umas fundamentações também, mostrar onde é que está o problema da questão e por que eu acho, por que eu acredito que a questão vai ser anulada. Tá? A correção completa da prova de raciocínio lógico a gente já fez. Inclusive o link está na descrição do vídeo, né? Deixei ali para quem não viu dar uma olhadinha. E também tem o link da live do Pro10. Né? O Pro10 logo em seguida da prova ali fez uma live espetacular, assim corrigindo questão por questão, todas as matérias, comentário dos professores. Então acompanhe ali, gente, que vale muito a pena. Tá, mas enfim, sobre a questão 68. Vamos conversar sobre a questão 68. Questão 68 está aqui. Né? Basicamente ele deu um diagrama com quatro conjuntos, né? O U é o universo, tá? Que contém todo o quadradão, o A é essa estrelinha, o B é o triângulo e o C é um círculo, ok? E aí ele definiu isso aqui, ó, C de x em relação a y. Tá, prof, o que significa isso? Esse C é como complementar, tá? Complementar de x em relação a y. E aí a gente teria que assinalar a alternativa que representa essa parte destacada aqui, ó, essa parte pintadinha da figura, né? Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? Bom, basicamente a gente já conversou sobre isso. Só tem uma alternativa assim que é viável, tá? Que seria a letra D. O gabarito provisório não saiu ainda, mas provavelmente eles vão colocar a letra D como gabarito provisório. As outras estão completamente erradas, tá? A A está completamente errada, a B também, a C também, a E também. Mas a D tem um problema técnico. Sério. Tá? Não é coisa pouca, não. Vou explicar para vocês, vou mostrar a fundamentação aí de um livro, vou mostrar a fundamentação de um blog, tá? E vocês vão ver que realmente a questão tá com problema. Mas para isso, primeiro, a gente tem que entender o que significa complementar de um conjunto. Tá? Então vou dar uma base teórica aí para vocês acompanhar essa nossa fundamentação do recurso. Tá? Assim, gente, ó, vamos em frente. Vamos em frente. O que é o complementar de um conjunto em relação a outro? Complementar de um conjunto em relação a outro, basicamente é assim, ó, é o que eu tenho que colocar no meu conjunto para que ele fique igual ao outro. Entendeu? Quais são os elementos que eu tenho que colocar a mais, quais são os elementos que eu tenho que adicionar para que ele atinja o outro. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, tá? Se eu tenho aqui o conjunto A, por exemplo, ó, tem o conjunto A que ele tem os elementos 1, 2, 3, 5 e 7. E eu tenho um conjunto B que tem os elementos 3 e 5. Ok? Aí nesse contexto, gente, de conjunto A e conjunto B, eu posso perguntar para vocês assim, ó, qual é o complementar de B em relação a A? Tá? A Sebrasp definiu dessa forma, a notação é dessa forma aqui, ó, complementar de B em relação ao conjunto A. Isso basicamente é assim, ó, o que eu tenho que adicionar no B para que ele se torne o A? Né? E pensando dessa forma, a gente fica muito fácil, né? Porque o complementar de B em relação a A, quem é que vai ser? Vai ser o 1, o 2 e o 7. Tá? O 1, o 2 e o 7 são os caras que eu tenho que adicionar no B para que ele fique igual ao A. Então, o complementar de B em relação a A, nesse caso, vai ser o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 7. Maravilha, tudo funciona muito bem. Tá? Por uma razão muito simples, gente. Para que a gente possa falar em complementar, é necessário, é preciso que um conjunto esteja contido no outro. Isso é pré-requisito. Isso é pré-requisito. A gente vai ver depois na teoria, vai ver na fundamentação teórica, que não faz sentido tu pensar em complementar se um conjunto não está contido no outro. Tá? Então o diagrama tem que ser um diagrama assim, ó, um conjunto
dentro do outro, uma bolinha dentro da outra. Esse aqui, por exemplo, é o B, nesse exemplo, né? Esse aqui seria o B e esse aqui seria o A. Aí faz sentido. Pô, o que eu tenho que pegar além do B para que ele se torne igual ao A, entendeu? E, na verdade, isso aqui vai ser a mesma coisa nesse contexto, né? Que um tem que estar dentro do outro. Isso aqui vai ser a mesma coisa que a diferença B, tá? Complementar, nesse contexto, é a mesma coisa que a diferença entre A e B. E a diferença a gente sabe o que significa, né? São os elementos do A que não estão em B. Ok? Bom, dito isso, eu quero mostrar para vocês assim, ó, duas fundamentações, tá? Que falam exatamente isso que eu falei, que é pré-requisito para te falar em complementar de um conjunto, é pré-requisito que ele esteja dentro do outro, porque senão não faz sentido, tá? Olha só, gente, eu selecionei dois materiais aqui, vou colocar para vocês. Esse primeiro é de uma coleção muito famosa aí na matemática, muito boa, tá? Até eu recomendo para quem quer estudar mais a fundo matemática, que chama Fundamentos de Matemática Elementar. Fundamentos de Matemática Elementar, o autor é o professor Gelson Iese. Vou até colocar aqui, caso alguém queira adquirir o livro, ó, é Gelson Iese, o autor, tá? E chama Fundamentos de Matemática Elementar. Na verdade, são vários volumes, tá? Ele tem vários volumes, tem um volume só de trigonometria, tem um volume só de combinatória, tem um volume de geometria plana, um volume de geometria analítica, e esse volume aqui é o volume de conjuntos, tá bom? Conjuntos e funções, na verdade, é o volume 1 da coleção dele. E aí ele define complementar, né? Complementar de B em A, assim como a Sebrasp fez naquela questão, tá? E aqui ele deixa bem claro, quer ver, gente? Ó, dados dois conjuntos A e B, tais que o B está contido no A, B está contido no A, isso é pré-requisito para falar em complementar, ok? Isso significa que o B está dentro do A, e vejam um diagrama aqui, gente, ó. O B está contido no A, o B está dentro do A. Então, complementar de B em relação a A é o conjunto A menos B, como a gente falou, isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B. Só que olha só, gente, olha só, grifo nosso aqui embaixo, tá? O complementar de B em relação a A só é definido se o B está contido em A, se o B estiver dentro do A, tá? Senão, ele não se define, ele não está definido. Fechou? Essa é a fundamentação do professor Gelson Iese, que eu vou incluir no recurso. Quando eu escrever o recurso, vou mandar lá para o Pro10 e vai estar essa fundamentação do professor Gelson Iese. E uma outra fundamentação, também é um cara muito, muito renomado assim, na matemática, o professor Ferreto. Tá, o professor Ferreto ele tem uma plataforma super completa, assim, com matemática e outras disciplinas também. E eu tive a honra de trabalhar com ele aí há muito tempo atrás. Tá? Mas enfim, gente, pegando o blog do professor Ferreto, isso online mesmo, tá? Ele também fala na mesma linha. Isso é padrão, tá? Ó, dados dois conjuntos A e B, tais que o B está dentro do A, o B está contido no A. Vejam a figurinha aqui que o professor Ferreto coloca, tá? Ó, o B está dentro do A, complementar de B em relação a A é o conjunto A menos B. E, grifo nosso, para que haja o cálculo do complementar, B deve estar contido em A. Tá, gente? Então é muito claro isso, cara. A gente só pode falar em complementar quando o conjunto está contido no outro. Aí a coisa faz sentido, porque daí eu posso pensar o que eu tenho que colocar a mais para que ele vire o outro conjunto. Entendeu? Então, Iese, Gelson Iese, professor Ferreto na mesma linha, e isso, gente, de certa forma, a Sebrasp não observou. Tá? Ela colocou um complementar que não faz sentido, ela colocou um complementar que não existe, e pior, na alternativa que ela vai considerar correta. Tá? O gabarito provisório nem saiu ainda, mas vai considerar correta a alternativa que está com esse problema. Olha só, deixa eu voltar na questão para mostrar para vocês. Ó. A alternativa que a Sebrasp vai considerar como correta, muito provavelmente, é a letra D. Tá? Só que a letra D fala isso aqui, ó, complementar de C em relação a B. C em relação a B. Pô, pelo que a gente viu na literatura, para falar do complementar de C em relação a B, é necessário que o C esteja dentro do B. Tá bom? Aí faz sentido, aí eu posso pensar nisso. O que é o complementar de C em relação a B? Só que isso não aconteceu.
Dá uma olhadinha na figura, gente, olha só. O B é o triângulo, né? Então o B está localizado aqui. Tá? E o C é o círculo, né? O C está aqui, ó. E claramente dá para ver que o C não está dentro do B. Pelo diagrama que ele colocou, o C não está contido em B. E como o C não está contido em B, essa definição não faz sentido. Esse é o ponto principal, tá? Definição não faz sentido. Matematicamente isso aqui não está correto, não está legal, porque não observou esse pré-requisito. E aí, gente, a alternativa certa, a alternativa que a Sebrasp vai considerar como certa, está com problema. Tá bom? Por isso que eu acredito que a questão vai ser anulada. Como eu falei, eu vou fazer o recurso, né? Vou contar com a ajuda aí do querido parceiro aí, professor Gustavo, também vai ajudar nisso aí. A gente vai encaminhar para o Pro10 e, enfim, gente, eu acredito mesmo assim que a questão vai ser anulada. Só não vai ser anulada se a Sebrasp não quiser. Né? Agora, se eles analisarem a coisa com bom senso, né? De forma imparcial, eles vão anular essa 68, porque tem esse problema grave aí de pré-requisito no complementar. Tá bom? Queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido essa questão do complementar. E assim, ó, acompanhem, tá? Quarta-feira vai ter uma live no Pro10 falando dos recursos. E quem não viu ainda, tem a correção completa de raciocínio lógico na descrição do vídeo. Beleza? Muito obrigado por acompanhar aí, galera, sempre os vídeos. Grande abraço e até a próxima!